Olá, pessoal. Este será o último vídeo do ano, né? E como nós estamos no final do ano, eu vou desejar a vocês um ótimo Natal e um feliz 2026. Então, o que eu vou falar aqui hoje é sobre os dois calibres mais populares aqui do Brasil e creio que seja do mundo, né? É o calibre 22 Long Rifle e o calibre 12. Esses calibres são muito usados no esporte e também na caça, né? E digo a vocês que esses dois calibres aqui são são os mais usados na caça. E já foram mais usados e continuam sendo muito usados na caça. Bom, vamos lá então com o 22. O 22 é um calibre fininho, ninguém dá nada por ele. Ele tem em torno de 178 joules de energia, né? E veja bem, e ele é fogo circular. O que é fogo circular? Ele não tem espoleta no centro. A espoleta, o fulminato, fica em volta do aro aqui. Então, quando aperta esse aro aqui, aperta o fulminato que está lá dentro e dispara, né? Dispara o tiro, é o iniciador. Dispara, ele acende uma faísca e queima a pólvora e a forma da pressão que leva o projétil para o alvo. Bom, eu ia lá para o Mato Grosso, na casa do meu compadre, e lá só falava em Frobert, Frobert, Frobert. Falei, mas que raio de Frobert? Não entendia, porque aqui em São Paulo a gente sempre ouvia falar de calibre 22, né? Não ouvia falar de Frobert. E lá no Mato Grosso do Sul tem mania de falar de Frobert. Tudo que é 22 lá é Frobert. Ah, porque eu tenho uma Frobert, porque eu matei com uma Frobert, porque é isso que é Frobert. Aí que eu fui verificar que Frobert foi o inventor do fogo circular. E o calibre 22 só foi introduzido em 1884. E o Frobert inventou esse fogo circular em 1845. Ficou muito famoso, tanto é que eu tenho uma arma aqui, ó, que para mim era uma Frobert, só que ela foi modificada depois. Era uma Frobert 9 milímetros, ó, aqui, ó. Ela foi modificada para fogo central, mas era uma Frobert 9 milímetros. Você vê, ela bascula aqui, né? O estojo sai por aqui, armou aqui e atirou, né? Ela tá com problema, essa arma. Mas, ó, é uma arminha bacana, 9 milímetros. Isso que é muito usado lá era muito usado, ainda é usado na Europa como espingarda de jardim para matar pequenos pássaros, né? Pequenos pássaros, invasores, talvez, aí que está incomodando lá o pessoal. É, e é uma arminha muito bonitinha, só que essa está com problema aqui, não funciona. Mas é bem legal. Então, essa daqui foi a precursora do calibre 22, né? Aí surgiu o calibre 22 Long Rifle e se difundiu hoje a munição 22, e eu creio que a 12 também, é a disparada mais comercializada no mundo, certo? Então, o 22 tem umas proezas aí. Por exemplo, dizem que em 1953 foi matado um urso pardo com o calibre 22. Dizem também que já mataram um elefante com o calibre 22, com muitos tiros, né? Eu sei dizer que o calibre 22 mata se o tiro for bem dado, porque ele é um calibre exatamente para pequenos pássaros, pequenos animais, entendeu? E ele tem é muito preciso o calibre 22. Então, e outra, ele chega a alcançar 1.800 metros. Portanto, é um calibre interessante, né? E
E é o seguinte, nós fomos caçar uns porcos e ficamos numa ceva. E o meu amigo foi com uma 22, com a luneta e tudo. Eu pensei bem, não falei nada para ele, mas falei, poxa, vai caçar porco com uma 22? Difícil, né? E não há de ver que apareceu um porco para ele e ele acertou bem no pé do ouvido do porco. O porco deu uns 80 quilos. Matou com um tiro só ó, o porco. Eu fiquei admirado. Mas é assim que acontece. Dizem que no Paraguai, os índios lá matam o búfalo das águas, né? Com um calibre 22, dá um tiro aqui na nuca. Eles ficam em cima das árvores e quando o búfalo passa, tira bem na nuca aqui. E eu já cansei de ver matar boi com um calibre 22, dar um tiro bem no centro da testa. Então, é um calibre eficiente, assim. Mas o tiro precisa ser bem colocado. Então, eu tenho uma historinha aqui para vocês. Eu tinha um amigo aqui já falecido, inclusive os dois são falecidos, né? O amigo e o amigo do amigo, que era amigo meu também. Bom, então esse caçador falou um dia para um outro caçador que existia pacuçu. O cara falou, não existe pacuçu. Os dois eram caçadores de paca. Não existe pacuçu. O que é isso? Não existe pacuçu. Ele falou, olha, o dia que eu conseguir matar um pacuçu, eu vou trazer para você aqui. E ficou, até postaram lá, sabe? Porque ele não acreditava que existia pacuçu. Bom, e esse caçador, chamado José, foi caçar um dia com a 22, olha lá, hein? 22. Foi lá e não hora de ver que apareceu o pacuçu. Ele de noite lá na lanterna, mirou no pacuçu, pá, tirou o pacuçu rolou assim, rolou e tal, e ficou quieto. Ele falou, tá morto, vou ficar na selva aqui, que vai aparecer outro. E ele ficou pensando, agora eu falo, eu vou levar lá, vou levar para o meu amigo, vou fregar na cara dele que existe pacuçu, porque eu matei o pacuçu. Muito bem. E esperou lá, não apareceu nada. Quando ele desceu da selva para pegar o pacuçu, ó, foi embora. E ele ficou sem a prova do pacuçu. Acabou morrendo e não provou nada que existe esse tal pacuçu por aqui, que existia esse pacuçu por aqui. Então é isso aí. Quanta gente perde tiro em pequenos animais, mal dado, né? Porque pode morrer logo, morrer longe, né? Mas escapa. Então o 22, ele é um bom calibre, mata, mas só que tem que ser bem colocado, né? É isso aí, pessoal. Então, eu tenho uma 22 aqui, ó, para mostrar para vocês. Essa 22 é uma Imbel, é uma coisa rara. Tem até o selinho aqui da Indústria Brasileira, Fábrica de Itajubá. Não se fabrica mais. É uma arminha sensacional. E eu conversando com o meu compadre lá, o Vanpré, lá de Maracaju, ele falou, ó, você tem uma 22 dessa? Faz o seguinte, esse gatilho, ele fica muito aqui em cima, ó. Você não consegue enfiar o dedo aqui, você não é cômodo para puxar o gatilho. O que você faz? Você aquece, tira, desmonta, aquece ele, traz ele para trás. Foi o que eu fiz, aí ficou legal. Outra coisa ele falou, ó, todo mundo perde pente da carregador da 22. Por quê? Vai andando pro mato, bate aqui, ó, bate aqui, ó, bateu aqui, cai o carregador, perde. Então o que você faz? Você esmerilha aqui, tira o lima, para ele não, quando você fizer isso, ou bater num galho, ele não abriu, não saiu o carregador. E foi o que eu fiz aí. Beleza. Outra coisa que eles fazem é colocar aqui um pontinho de metal, uma bolinha de metal, ou até de ouro, né?
para ficar de melhor visibilidade. Tudo isso aí hoje, com as lunetas que temos, quase que não precisa nada disso, né? Mas, há tempos aí, você falava pouco em luneta, era tudo tiro mirando mesmo no ferro. É isso aí, pessoal. E sobre o calibre 12, todo mundo sabe o uso do calibre 12, ninguém contesta que é um calibre sensacional. Já dizia o, o escritor do livro Tiro ao Voo, que o melhor calibre para caça é o calibre 12, do José Bernardo de Castro. E quem não puder carregar uma calibre 12 no campo, que desista de ser caçador. Então, o calibre 12 é muito eficiente. Você pode carregar desde 24 gramas até 36 gramas, certo? E é um calibre para uso esportivo, tira o prato, hélice, hoje muito popular a hélice, né? E além disso, para caça. Hoje eu posso dizer para vocês que aqui no Brasil o calibre que mais mata javali, java-porco, é o calibre 12. É o calibre 12 que mais mata os java-porcos aqui no Brasil. Agora mesmo estava conversando com um amigo caçador de porco aí, esses dias aí atrás, ele matou um porco correndo, dizia ele, né, porque o pessoal inventa muito a distância, né, mas estava a mais de 50 metros. O porco correndo, ele com um balote, mirou na frente do porco, acertou, derrubou o porco. Então é isso. É isso aí, pessoal. Então, para hoje, o que eu tinha para contar é isso aí. Os próximos vídeos vai ficar pro ano que vem, se Deus quiser, né? Então, tudo de bom para vocês e estamos aí. Abraço.